Nós vamos conversar com o professor Marco Antônio Carvalho Teixeira, que é sociólogo, professor e coordenador do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Como é que o senhor avalia esse pouco mais de primeiro mês do governo brasileiro? Eu vou trabalhar, acho que 3 pontos para tentar entender um pouco esse primeiro mês, Gamberini. Eu acho que o primeiro é que nós temos presidente, mas não temos governo ainda. Tá? Por que eu digo que nós não temos governo? Porque não tem propostas concretas ainda do ponto de vista de fato, né? O que esse governo pensa. Até de temas que são cruciais. Por exemplo, vamos pensar um tema que está na agenda deste governo, esteve na agenda do governo passado, que é a reforma da Previdência. Até agora o governo não sabe o que quer da reforma da Previdência do ponto de vista da proposta concreta. Sabe que quer fazer a reforma. O senhor não acha que eles estavam esperando a assunção do novo Congresso, as negociações para o Congresso, e agora é que isso vai tomar importância? Essa é uma direção importante de análise, mas eu acredito que o governo ele foi eleito sem acreditar que ganharia a eleição. Por isso ele não tinha uma proposta muito bem definida, não é? E ao ganhar a eleição vem aquele velho desafio, não é? Agora que somos governo, o que vamos fazer de fato, não é? E temos que lembrar também que a base do governo é bastante heterogênea. E isso contribui para a indefinição. Hoje o grande debate sobre a reforma da Previdência é: entra ou não entra os militares? Se entram os militares, que é um grupo muito importante dentro do governo, entra de que maneira? Então o governo precisa ainda resolver algumas questões para se apresentar enquanto governo. Eu acho que essa é uma primeira questão importante. A segunda advém de nós olharmos qual é o ponto de oposição ao governo. Não temos oposição do ponto de vista dos partidos de oposição organizados, né? Nós não temos nem governo e nem oposição. Curioso, não temos nem governo concretamente, né, agindo com um programa que está sendo implementado, e não temos oposição. Sabe quem é a maior oposição do governo hoje? O general Mourão. Não por acaso, toda vez que tem um grande tema em tela, a imprensa ouve o governo, ouve a opinião do governo e ouve a opinião do Mourão. Isso tem acontecido na reforma da Previdência, isso tem acontecido num tema recente, como o tema do aborto, e sobretudo na política externa. Se nós verificarmos, né, todo o posicionamento de política externa que tem tido ultimamente do governo por meio do seu ministro tem sido diferente daquilo que Mourão pensa e daquilo, inclusive, que os militares pensam. Aliás, dizem, inclusive, que a política externa está sob tutela dos militares, né? Isso acontece, na sua opinião, por quê? Porque o governo ainda está batendo cabeça ou porque Mourão tem alguma força que o sustenta nesse cenário político? Essas duas coisas e mais uma. O governo está batendo cabeça ainda, e aí a gente retorna à primeira resposta: o governo não tinha um plano de governo, foi buscar esse plano depois de eleito. A segunda, o Mourão tem muita força, e além de ter muita força, é um vice-presidente que fala. E pelo visto gosta de falar. E a terceira é que o governo nomeou muita gente que não é do métier, que não sabe muito bem fazer uma análise do jogo do ponto de vista racional e do interesse de Estado. E a política externa é um bom exemplo disso. Qual foi o grande tema que o governo colocou em tela ao assumir? Mudança da embaixada de Israel. Qual foi a resposta dos países islâmicos? Olha, tem uma pauta econômica que é importante para o governo, nós vamos retaliar. Já retaliaram? Já retaliaram, e o governo já tirou o tema da agenda. Tá? Tanto Claro, que tinha comprado uma briga que não era dele. Que não era dele, e o mote do governo é: a mudança está decidida, só não se sabe quando. Obviamente que esse quando não virá tão cedo se o governo for pensar com a racionalidade econômica, e política externa é a racionalidade econômica. E esse grupo que está à frente do governo tentou dar uma racionalidade de valores, não é? Uma racionalidade ideológica, sob o manto de que queria o quê? Desideologizar a política externa. E fizeram o contrário. Fizeram exatamente o contrário. E como é que o senhor acha que vai ser esse governo nos próximos meses? Eu acho que a partir de agora nós vamos ter uma definição mais clara. Porque, queira ou não, a reforma da Previdência vai ter um processo de definição e, obviamente, que ela vai começar a tramitar no Congresso. Como que isso vai ser conduzido, nós vamos ter que esperar um pouco para ver, não é? Porque o tempo do Paulo Guedes é diferente do tempo da política. Nós temos agora, logo mais, o período de carnaval, que praticamente suspende todo tipo de debate, não é? E depois, na volta,
nós vamos ver como o tema entra na agenda, mas precisamos ficar muito atentos como que fatores exógenos, não é, ao próprio tema pode atrapalhar o tema também. Por exemplo? Vamos lembrar que a véspera de votar a reforma da Previdência, no governo Temer, não é, surgiu aquele famoso vídeo, né, o famoso áudio da relação do Temer com a JBS. E aquilo promoveu uma crise que paralisou todo o debate. Não é? Nós estamos vivendo aí o problema do COAF, não é, que envolve o Flávio Bolsonaro, que tem, de certa forma, um peso na agenda política, não é? E nós estamos aí com, digamos assim, problemas de agenda governamental que o governo ainda precisa decidir para que lado vai. Tá? Por exemplo, os interesses do governo, do ponto de vista da sua base de apoio, também são conflitantes. Tá? Como também o próprio recente episódio de Brumadinho mostrou muito bem que o governo teve que dar 10 passos atrás naquilo que ele imaginava enquanto política ambiental. Né? Então, nós vamos ter que prestar muita atenção nesses movimentos, porque o governo não tem controle da agenda, e além de não ter controle da agenda, a base social que lhe provê governabilidade, como ela não foi construída com base numa negociação partidária... É muito fugaz. Ela é muito fugaz e ela só é previsível quando os grandes temas que organizam essa base estão em tela, que também não são temas convergentes dentro da base. O senhor diria que o governo brasileiro foi surpreendido pela realidade? Eu diria que o presidente da República e toda a base que o apoia foi surpreendido com o que é governar. Tá? Governar não é fazer postagem no Twitter e nas redes sociais. É muito mais do que isso. Quais são os grandes eixos que, na sua opinião, o governo devia tocar agora? Olha, o governo, obviamente, que ele tem que definir prioridade. Aquela velha história, dar um passo de cada vez. Não é? O grande desafio agora é a reforma da Previdência. Suspende as outras discussões. Não vai se meter com a questão de Israel e da Palestina, não vai se meter com a questão da Venezuela, que é um outro ponto que divide, não é, os militares de uma visão de política externa, e não vai se meter em trazer holofotes com pauta de valores. Por quê? Porque mesmo internamente o governo, a questão, por exemplo, do Escola Sem Partido não é consenso, muito menos visões que tem acerca de questões ligadas a aborto. Então, foco numa questão. E, obviamente, que depois dá passo em outras. Não é? Nós temos agora, inclusive, Gamberini, duas pautas que se rivalizam, não é? Em termos de prioridade. A pauta do Moro e a pauta do Paulo Guedes. Tá? O Moro ter vindo a público agora trazer as propostas, né, foi num momento muito ruim, porque ofusca, inclusive, o debate sobre a reforma da Previdência e, obviamente, que a forma com que foi trazida cria ruído dentro do próprio Congresso. O Supremo já falou há alguns dias, já mostrou que há alguns problemas nessa pauta, né? O Supremo já mostrou que tem algumas coisas que precisam ser melhor discutidas, como também, recentemente, o ministro Henrique Lewandowski soltou um artigo na Folha que discute os limites das reformas, né? Então, nós estamos discutindo uma questão que ela não é só política, ela pode ser judicializada também. Então, digamos assim, que aquilo que o governo coloca como uma agenda célere, não é, como algo que, de certa forma, é para ser feito rapidamente, não está sob controle exclusivo do governo. Como é que um governo que se mostra tão atabalhoado neste momento, compõe maioria num Congresso tão plural como esse? Nós temos 34 bancadas. É curioso isso, nós temos 34 bancadas, e o mais curioso é que nós temos um partido político que tem 3 ministros dentro do governo, preside a Câmara e vai presidir o Senado, e não é o partido do governo. Não se declarou como base do governo até hoje. Não é? Então esse arranjo que o Jair Bolsonaro construiu, que é negociar por segmentos e depois negociar no varejo, inclusive, né? Começa a negociar no varejo, parlamentar por parlamentar agora, ele vai precisar ser testado. Isso dá um trabalho danado? Isso dá um trabalho danado e torna a governabilidade muito mais custosa. Sabe por que o grande teste é a reforma da Previdência? Porque se for exitosa, facilita os próximos embates. Mas e se for um fracasso? Não passa mais nada. Não passa mais nada. A dificuldade vai ser enorme, não é? Então o governo incorreu numa linha de risco, não é? A tentar, vamos usar um termo que talvez não seja adequado, né? Inovar no processo de negociação, que torna o esforço para essa negociação muito maior.
E o que é pior de tudo isso, não é? Nomeando como interlocutores, né? Líder do governo, tá? Pessoas que têm pouca experiência nessa questão. E lembrando, não é? As comissões do Congresso, as comissões das casas legislativas e todo o processo legislativo que organiza a governabilidade estão organizados, né? A partir dos partidos, né? Uhum. E não a partir dos segmentos. Das bancadas. Das bancadas. A sua visão da economia brasileira, então, não é das mais otimistas? Olha, tem algumas questões que, ao você resolver uma que é maior, facilita o debate de outras. E, ao que parece, o mercado está esperando a reforma da Previdência. Se a reforma da Previdência vier e, de certa forma, causar satisfação ao mercado, talvez destrave outros obstáculos da economia e aí os investimentos podem voltar. Por isso que a aposta do governo, nesse momento, tem que ser nesse debate. Eu acho que, fora isso, é difícil nós discutirmos, tá, como a gente dá uma alavancada econômica daqui para frente, porque até então o governo tem vivido, não é, de fatos políticos, não é? Ou seja, o dólar sobe ou o dólar cai, dependendo de algum tipo de declaração, de algum tipo de sinalização. Mas isso tem limite também. O mercado tem, talvez, menos paciência do que a sociedade. Uhum. O senhor é um especialista também em políticas públicas. E nós temos visto que, em vários setores, as nossas políticas públicas estão completamente fracassadas. Nós temos barragens que arrebentam e matam centenas de pessoas por falta de fiscalização. Prédios que caem, né? Prédios que caem, viadutos que caem. Já fizeram música disso, acho que na década de 70, e os viadutos continuam a cair. 2 em São Paulo com problema, em outras cidades. Ciclovias que caem, né? Ciclovias no Rio de Janeiro. O que acontece? A gente não sabe construir uma ponte? Olha, Gamberini, nós temos engenheiros muito bem formados, né? Tá? Agora eu acho que a gente carece de um problema que é muito grande, que é de fiscalização. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Se você pega o caso das barragens, tá, e olha os órgãos de fiscalização, a necessidade de profissionais nessa área, ela está absolutamente distante daquilo que é oferecido. Então você tem pouco fiscal para atuar numa área que tem um número enorme de empreendimentos e não se sabe muito bem como que esses empreendimentos foram construídos. Pegando um outro exemplo aqui, São Paulo, não é? Aquela ponte lá que caiu lá de acesso a Castelo Branco. Sim. O prefeito teve que correr atrás do engenheiro para achar o projeto. Por quê? Porque esse projeto não estava em lugar nenhum na Demoraram prefeitura. 20 dias para achar o projeto. Demoraram 20 dias e sem esse projeto você não pode fazer diagnóstico algum. O que isso mostra? A pouca atenção que se deu para a política pública de infraestrutura neste país. Se preocuparam muito em fazer, mas não se preocuparam com a manutenção. Pega o caso do IBAMA, que inclusive já foi objeto de um processo em que o governo passou vergonha, não é? Quando tentou mostrar que havia superfaturamento e, na prática, o que havia era uma certa economia, não é? Hoje o IBAMA ele está completamente sucateado. Sucateado no sentido de que ele tem pouquíssimo servidor que atua na fiscalização para poder dar conta daquilo que é de responsabilidade do próprio órgão, inclusive mineradoras que atuam dentro de terras indígenas. O senhor diria que os governos fazem vista grossa para a fiscalização quando se trata de grandes grupos econômicos, de empreiteiras? Por que não fiscalizar se aquela barreira de Brumadinho estava funcionando corretamente? Por que não fiscalizar se os viadutos de São Paulo estavam funcionando corretamente? Se tem todo um projeto guardado no lugar adequado, não é? A primeira questão ela é bastante interessante, porque pega o governo no contrapé. Este governo e alguns outros foram eleitos sob o manto da desregulamentação ou da flexibilização de regras ambientais. Estado pequeno. Isso. E o que é pior ainda, sob o manto da autorregulação ou do autolicenciamento, né? E aí vem esse acidente de Brumadinho e mostra o que, olha... A autorregulação não é a solução. Não faz sentido algum, né? Então, nós já vimos num processo que, de certa forma, o Estado vinha cortando recurso e, ao cortar recurso, ele negligenciava a área de fiscalização. E por que mais que devem ser consideradas improdutivas. Exato. Por que negligenciava a área de fiscalização? Porque quando você entrega um empreendimento, é que você tem a visibilidade pública, não é? E o ganho eleitoral.
o cotidiano do empreendimento pouco importa. Então, este negligenciamento talvez não tenha tido, por parte das autoridades, a atenção devida sobre as implicações que isso poderia causar, mesmo após o episódio de Mariana. Tá? Isso é muito curioso. Talvez seja interessante, ou seja o momento de todos os segmentos da administração pública pensarem na área de manutenção e fiscalização mais organizada. São Paulo tem risco, né? Recentemente saiu um estudo mostrando que tem 5 viadutos que são estratégicos na cidade, que apresentam riscos de a qualquer momento ter que ser interditado, coisa parecida, não é? Quando veio o problema das barragens, não é? Já se viu que tinha um diagnóstico enorme de barragens com problema. Tem um censo de árvores em São Paulo que começou a ser feito, depois que várias árvores começaram a cair, que parou no meio, inclusive, não é? Quando teve o acidente da Boate Kiss, lá em Santa Maria, também se produziu um conjunto de diagnósticos. É a mesma história que se repete. Mas depois você não dá o passo adiante. Cadê, de certa forma, a estrutura dentro do governo que é responsável por fazer um tipo de fiscalização que previna tragédias dessa natureza? Ou seja, algumas dezenas em Santa Maria, algumas dezenas em Mariana e agora centenas em Brumadinho. Nós precisamos aprender com os erros. O senhor acha que há poucos fiscais ou há corrupção na fiscalização? Olha, do ponto de vista do visível, há poucos fiscais. Agora, como esses fiscais estão trabalhando, a gente não pode afirmar taxativamente que há corrupção. Agora, a gente já tem casos de corrupção de fiscais que são de grande domínio e de grande conhecimento público. Né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente lembra muito bem que houveram recentemente 2 escândalos, né? Um a máfia do ISS e o outro lá atrás, a máfia dos fiscais, que envolvia justamente negligenciamento na fiscalização. Como é que o senhor vê as cidades brasileiras? Porque a gente costuma falar porque São Paulo é uma cidade... Comparado a outras cidades do mundo, a nossa cidade não é exatamente um exemplo de modernidade, né? Olha, a gente é uma cidade desigual, né, extremamente desigual, não apenas no sentido econômico, mas no sentido da oferta de serviços públicos também. Não é? Comparado internamente ao Brasil, não é tão desigual quanto alguns outros lugares em que a desigualdade é mais visível, não é? Mas, ao mesmo tempo, Gamberini, quando a gente olha os serviços públicos, a gente percebe que continua aquele tom, não é, de você ter mais atenção com áreas nobres e menos atenção com as áreas periféricas. Não é? Aí você tem um conjunto de indicadores que mostra, não é, que tem mais problema de saneamento em áreas periféricas, que equipamentos de áreas periféricas tem mais problemas de atendimento, não é, até de falta de funcionário, e que essas pessoas elas só conseguem ser notadas quando o problema delas tem uma repercussão muito grande. O senhor diria que as cidades brasileiras são um pouco o espelho da nossa distribuição de renda? Exatamente, elas reproduzem a nossa desigualdade, inclusive os governos, né? Que acabam, de certa forma, atendendo quem tem mais de poder de pressão sobre eles do que priorizar aqueles que menos têm, né? E que têm menos capacidade de pressionar os governos. Como São Paulo e as grandes metrópoles brasileiras poderiam ser melhores? Olha, nós estamos, acho que coisa de 4 anos para cá, perdendo a capacidade de conversar. O que eu chamo de capacidade de conversar? Cada vez mais os governos estão tomando decisão sem ouvir os grupos que são impactados por essa decisão. Acho que a melhor maneira de você tornar uma política pública legítima é você dialogar com todos que vão ser afetados com aquela política pública, inclusive os que vão perder, para que essas pessoas se apropriem do valor daquela política pública e saibam que, se elas estão naquele momento tendo que fazer alguma concessão, é porque outros precisam bem mais do que ela. Em momento de escassez de recurso e de muitos problemas, a conversa se torna muito mais necessária. Os governos têm feito pouco isso. E, aliás, obviamente, que do ponto de vista do debate político, há uma demonização muito grande dos processos participativos. Pois é, os partidos se esvaziaram muito, os sindicatos se esvaziaram muito. Que órgãos representam essas várias correntes da sociedade brasileira? Olha, eu diria que, além dos partidos e dos sindicatos terem se esvaziado muito, isso ficou muito evidente nas 2 últimas eleições, os espaços de voz da sociedade também foram esvaziados ou perderam protagonismo, não é? Então você olha hoje os conselhos gestores de políticas públicas, orçamentos participativos, audiências públicas de orçamento que está previsto em lei, tem que ser feita, ou seja,
Como que a comunidade está participando disso? Provavelmente elas estão ocorrendo muito mais para forma, não é? Para poder seguir o ritual e não ter contestação jurídica, do que de fato estão refletindo as demandas que os diferentes grupos apresentam. A grande responsabilidade aí talvez tenha que ser cobrada do Poder Legislativo. Como poder representativo da sociedade, ele teria que legislar menos, não deixar de legislar, não é? Mas fiscalizar mais. O Poder Legislativo ele exerce pouco o papel fiscalizatório sobre o Executivo em nome da sociedade. E quando a gente vai olhar o papel legislativo do Poder Legislativo, os projetos e propostas que saem dos parlamentares, se nós olharmos no conjunto, tem pouco de interesse público. O que prevalece muito, sobretudo quando nós olhamos o subnacional? Corporativo. Não apenas o corporativo, mas nome de rua. Ah, sim. Data de homenagens, criação de dias ou qualquer coisa dessa natureza, tudo isso tem custo. Uma legislação sobre o nada, né? Uma legislação sobre o nada, tudo isso tem custo. E esta inoperância contribui para uma imagem negativa do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem muito mais a fazer sobre isso. Olhemos aqui para a cidade de São Paulo. Qual foi a resposta que a Câmara Municipal deu à queda do viaduto e à queda do prédio lá no Largo Paissandu? Zero, né? Ou seja, não precisava nem abrir CPI. Cria uma comissão. Cria uma comissão, vamos discutir isso. Onde estão as pessoas do Largo Paissandu hoje? Para onde elas foram? Ou o caso da Cracolândia, não é? Ou seja, como que está a questão da Cracolândia? Ou seja, a Câmara é uma arena desse processo. A Câmara tem responsabilidade do governo. E a Câmara, como representante da sociedade, ela tem a função, e isso obviamente que em todos os poderes legislativos, de zelar em nome da sociedade por todo o destino que o recurso público tem. E essa responsabilidade os legislativos pouco cumprem. Por quê? Porque o que interessa, o que tem aparecido normalmente é a relação maioria-minoria. Se o governo está bem, nada se faz que atrapalhe o governo. Se o governo está mal, aí tem algum tipo de resposta. Eu agradeço a conversa aqui no Planeta Azul com o professor Marco Antônio Teixeira, uma conversa muito gostosa sobre a cidade, sobre o parlamento, sobre o país. Muito obrigado pela entrevista. Prazer e, obviamente, que precisamos recuperar esse espaço, né? Que é Tomara. espaço de conversa e de diálogo. Tomara. Na democracia sempre. Obrigado. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.